Neste vídeo, Ivar Wingren relata detalhes da jornada missionária de seu pai Gunnar Wingren em terras brasileiras, alegrias, tristezas, perseguições, tribulações e vitórias. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Este vídeo foi produzido com base na entrevista de Ivar Wingren concedida ao jornal Mensageiro da Paz no ano de 1985. Pergunta do jornal Mensageiro da Paz. Sabemos que o irmão escreveu o livro Diário do Pioneiro Gunnar Wingren, baseado nas anotações de seu pai. Essas anotações ainda existem na forma original? Sim, eu ainda tenho em meu poder todos os diários. Todo dia meu pai escrevia alguma coisa neles. Ele fez isso durante todos os anos em que trabalhou no Brasil. Esse material eu tinha guardado lá em casa. Considero uma coisa muito preciosa para mim. É uma recordação maravilhosa do seu trabalho. Acerca da convenção realizada no ano de 1930, nós temos muitos dados históricos, mas desconhecemos determinadas informações mais esclarecedoras do que aconteceu naquele período. O irmão teria mais alguns dados a acrescentar? Apesar de, na época, eu ter apenas 12 anos de idade e ainda não estar bem informado acerca do trabalho, fiquei sabendo que havia dificuldades no norte entre pastores e missionários por causa do trabalho. Porém, Deus colocou no coração do meu pai para ele ir à Suécia e trazer o pastor Levi Petrus para participar daquela tão importante convenção. Os convencionais tratariam de resolver o assunto de entrega do trabalho nas mãos dos obreiros nacionais. Foi realmente uma grande coisa o irmão Levi Petrus ter podido vir. Naquele ano, ele estava justamente edificando o grande templo da igreja de Filadélfia de Estocolmo, Suécia, com lugar para quase 5.000 pessoas. Sentindo a direção de Deus e a necessidade de fazer algo, ele abandonou tudo o que estava fazendo para normalizar o trabalho aqui no Brasil e, para isto, viajou com o meu pai. Creio que isso foi uma maravilhosa providência de Deus. Tudo transcorreu na maior paz e tranquilidade e, segundo eu tenho ouvido falar, os pastores brasileiros choraram muito, pois queriam continuar tendo comunhão com os missionários e contando com a ajuda deles. Os missionários estavam deixando todo o trabalho nas mãos dos pastores brasileiros e seguindo para outros lugares com a finalidade de abrir novos trabalhos. Considerando que a igreja é hoje, o irmão acha que valeu a pena o trabalho ter passado para as mãos dos nacionais naquela época, ou acha que deveriam ter esperado mais um pouco? Segundo o resultado que você tem visto, creio que foi a época certa. Não foi nem tarde nem cedo demais para se entregar o trabalho nas mãos dos irmãos brasileiros, porque era justamente a hora do Espírito Santo. A prova disso é que, desde aquele tempo, o trabalho tem se desenvolvido muito. É evidente que ninguém pode comparar um missionário estrangeiro com um obreiro nacional, pois este pode trabalhar e locomover-se de uma maneira certamente diferente de como um missionário poderá trabalhar e se locomover, pois esse obreiro nacional conhece tudo do seu país. Tenho a imagem de meu pai prostrado com o rosto no pó. Essa era a sua posição predileta de orar. Assim, ele ficava horas e horas falando com Deus. Ele também gostava muito de cantar. Cantava em línguas hinos espirituais, louvava a Deus e sorria. Ele ria abertamente quando se alegrava na presença do Senhor. Não sei se o irmão se lembra também dos momentos difíceis, de lutas, de tribulação. Quais eram as reações dele nessas horas? Bem, ele reagia como qualquer outra pessoa.
Eu me lembro que uma vez ele tinha dito para Deus que desejaria ter um pouco de tempo livre, tirar férias, pois sempre trabalhava dia e noite. Então aconteceu que ele foi ao centro da cidade e lá caiu de um bonde e machucou a perna. Por causa disso, ele teve que ficar na cama por várias semanas. Deus lhe dera férias. Depois dessa experiência, ele disse para Deus que nunca mais lhe pediria férias. Em qual desses dois ministérios o irmão Wingren se destacava mais? Na pregação ou no ensino da palavra de Deus? Olha, irmão, eu creio que ele se desenvolvia melhor na instrução, no ensinamento, mas era também muito dedicado na obra de evangelização, na conversão de pessoas. Ele tinha um amor muito especial pela igreja, cuidava muito dos irmãos, ensinando, ajudando e instruindo. Ele vivia realmente cheio do fogo do Espírito Santo. Lembro-me que certa vez ele convidou os irmãos que quisessem receber o batismo com o Espírito Santo para chegarem à frente do púlpito. Vieram 5 irmãos e se ajoelharam. Isto foi na rua Figueira de Melo. Ele orou e em poucos minutos todos foram batizados com o Espírito Santo. Sabe-se que o irmão Gunnar Wingren sofreu muito fisicamente em termos de doença. O que é que o irmão tem a dizer acerca disso? Meu pai contraiu uma série de enfermidades do seguinte modo. No último ano em que ele esteve no Brasil, viajou para fundar um trabalho no estado de Santa Catarina. Fundou a igreja em Itajaí e em outros lugares do estado catarinense. Houve um grande movimento, um maravilhoso despertamento naquela região. Mas ele voltou desta viagem doente do estômago e dessa data em diante nunca mais recuperou a sua saúde. Antes ele era sadio apesar de magro. Viajava muito e trabalhava dia e noite. Os irmãos brasileiros ficavam admirados ao ver sua disposição para o trabalho. Porém, a razão que o levava a trabalhar tanto é que meu pai era apaixonado pelo Brasil. Ele foi também acometido de enfermidade quando viajou pela Amazônia? Sim, lá na Amazônia ele também ficou doente, muito doente. Foi acometido de malária e outras enfermidades tropicais que marcaram o seu corpo e o deixaram completamente esgotado. Mas depois Deus o curou. Aliás, ele foi curado várias vezes milagrosamente e pôde continuar trabalhando. Como pregador, sua voz era mansa ou ele era um pregador empolgado, inflamado? Era mais ou menos natural. Tinha um tom de voz normal, lembro-me perfeitamente disto, porque sou fruto de seu trabalho. Eu me converti pela pregação dele. O irmão estava presente quando seu pai dormiu no Senhor? Sim, eu me lembro muito bem como se fosse ontem. Ele morreu na Suécia 2 dias antes do meu aniversário, quando eu faria 15 anos de idade. Morreu no dia 2 de julho de 1933. 2 dias antes ele fora arrebatado, esteve no céu e viu coisas maravilhosas. Quando voltou, cantou em línguas hinos espirituais e em seguida disse para minha mãe: agora eu sei que Jesus vai me levar. Agora eu sei que agora eu vou embora para o céu. 2 dias depois, ele nos chamou a todos e se despediu de cada um de nós, nos deu uma palavra, um conselho para cada um especificamente. No momento de sua partida, uma irmã teve uma visão. Viu as mãos de Jesus estendidas, marcadas pelos cravos da cruz, prontas para receber aquela alma preciosa. Sua opinião, como é que o irmão Gunnar Wingren veria a igreja hoje caso estivesse vivo? Eu acho que ele estaria contentíssimo se tivesse oportunidade de ver esse desenvolvimento, o tamanho da obra de Deus no Brasil. Naturalmente, quando uma obra é pequena, os problemas são pequenos, mas quando uma obra é grande, os problemas são grandes. Assim sendo, creio que ele não concordaria com a existência de algumas coisas hoje no seio da igreja. Mas, em termos gerais,
uma visão panorâmica da grandiosidade da obra que ele iniciou aqui no Brasil, certamente o faria imensamente feliz.